Eu gosto dessa sala, por isso a gente aprende tudo, inclusive a lidar com a internet. Mas que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Pediria aos participantes dessa sala que nesse momento elevemos o nosso pensamento e agradeçamos ao Pai por mais esta oportunidade de fazermos alguma coisa útil ao próximo e, consequentemente, para nós mesmos. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que permita a presença de nossos anjos da guarda, fonte de inspiração de nossas melhores reflexões, e que através deles consigamos as respostas necessárias à ajuda de nossos irmãos e, consequentemente, para nós mesmos. Que afaste de nós qualquer influência maléfica que possa nos desviar do sentimento de caridade e amor ao próximo. Se possível, Senhor, permita que as fontes dessas influências se contagiem com os sentimentos de fraternidade que permeiam os nossos participantes. Permite, enfim, que os mestres da divindade que estejam mais próximos a vós nos instruam e nos aconselhem, preservando-nos de qualquer sentimento de orgulho, egoísmo, prepotência e outros, para que assim possamos manifestar em atitudes algum amor ao próximo, como gostaríamos para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Devolvendo o mic, minha senhora. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Sintam-se todos abraçados. Que o meu abraço possa levar a cada um de vocês os meus fluidos amorosos. Que a luz se faça dentro dos nossos lares. Que os nossos amigos da espiritualidade possam sempre nos assessorar, nos amparar, nos mostrar através dessa doutrina todo o aprendizado que precisamos para juntos multiplicar sempre, seja pelo olhar, pelo sorriso, pelo abraço, pela uma palavra amiga. Obrigada, Senhor, por nos dar sempre a oportunidade de aprender uns com os outros. Quero aqui compartilhar com todos da sala uma mensagem que é do nosso irmão André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Quando nosso irmão Márcio fez a abertura na sala, ele nos passou em suas palavras a oração, aonde buscamos sempre o equilíbrio, a fé, a força e a luz infinita. Então eu compartilho com todos o sentido da oração. A oração para a inteligência, que aceitou a luz da fé viva, em todas as circunstâncias será um templo, em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio, uma fonte em que possamos aliviar a alma opresa, uma torre da qual divisemos no horizontes novos, uma estação que protege nossa mensagem de sofrimento ou de jubilo para o céu,
um campo em que semeamos as bênçãos da intercessão e do amor. Uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Um bálsamo que cure nossas chagas interiores. Uma lâmpada que acendemos para a jornada. Uma sentinela que nos defenda contra o mal. Uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança. Um altar em que ouçamos a voz divina através da nossa consciência. Um dia-passão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece e a claridade de uma sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz. Que assim se faça nessa tarde. Muito obrigada, Márcio, pela tua prece. Então, a importância da oração em nossas vidas é o bálsamo de tudo aquilo que buscamos naqueles momentos mais difíceis que nos encontramos, né? Seja aqui no virtual, seja numa casa espírita, seja na rua, dentro do nosso trabalho, aquele trabalho que escolhemos para estar ali cumprindo a nossa jornada, seja de 8, de 12, enfim. O nosso compromisso que assumimos, primeiramente, é para com Deus, com os nossos amigos da espiritualidade, porque eles sempre estão nos favorecendo e nos ensinando e nos mostrando, e depois todos que fazem parte do nosso convívio. Isso, Marcele. Então, quando nós nos determinamos estarmos aqui na segunda e nas quintas-feiras, é um compromisso, é uma responsabilidade. E temos que estar harmoniosos para poder sermos receptivos com tudo aquilo que queremos aprender, queremos também dividir aqui na área de texto, as nossas convivências, né, no dia a dia, seja lá na casa espírita, porque é um lugar onde nos reunimos em um número maior, e aqui no virtual também. E também, às vezes, nos reunimos dentro do nosso lar, quando estamos em festa, ou quando abrimos as portas da nossa casa e convidamos pessoas para compartilhar, fazer uma confraternização, onde podemos tomar um chá, comer um bolo, rir, assistir um filme, também é importante. Mas o nosso tema de hoje nos fala sobre a evasão dos estudos. A importância, meus amigos, de estudar. Porque é só estudando que vamos crescer. É a mesma coisa, como que eu posso ser uma médica se eu não estudar? Como eu posso defender alguém perante a justiça se eu não estudar para me tornar uma advogada? Como ser uma professora se eu não estudo? Como ser até uma cozinheira de nome bem conceituada se eu não estudar? São tantas coisas que temos que conhecer, que temos que buscar as informações corretas, temos que trocar essa sintonia, multiplicar para com o nosso próximo o nosso conhecimento. Não podemos guardar aquilo que lemos, que aprendemos. Então, quando o nosso irmão aqui se propôs a escrever esse livro, nosso irmão Jerry,
e colocou aqui todas as dificuldades que a casa espírita passou e muitas ainda passam. Eu acho que as dificuldades, elas são necessárias para que a gente possa se fortalecer. Eu pude assim observar que de 4 pessoas que chegam na casa espírita, vamos dar por baixo assim, 4 pessoas que chegam ali, uma persevera, uma continua, estuda, persevera dentro da doutrina. Uma de 4. Mas como que a gente pode mudar esse quadro, né? Como que a gente pode conquistar mais as pessoas, trazer elas para perto de nós, fazer parte do grupo de estudo? Então, o nosso amigo aqui, ele teve essa preocupação de nos ensinar, porque Kardec, ele também, quando ele tinha as curiosidades, né? E ele foi escolhido para que ele pudesse nos passar todo o conhecimento, assim como nós questionamos muitas vezes aqui no virtual. Eu vejo nas nossas salas de estudo, por que disso, por que daquilo, por que tem que ser assim. Nós temos ainda essa necessidade de eliminar as dúvidas. Será que é verdade? Será que não é? Será que tudo isso que Kardec nos deixou nas obras tem fundamento? Mas o que o nosso coração nos diz? O que ele grita dentro de nós? Então, aqui no nosso livro, começando lá, Kardec, em Obras Póstumas, primeira, disse: entre os adeptos convictos não há deserções. Li de uma acepção do termo visto como aquele que desertasse por motivo de interesse qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. O que será que ele quis dizer com isso? Eu não entendi nada. Deu um nó na minha cabeça. Quando a gente lê alguma passagem de uma das obras básicas, como é bom a gente poder ter esse grupo para poder debater. E aquele que tem mais facilidade de entender aquela colocação, ele consegue traduzir para nós. Tem pessoas que têm uma facilidade plena, assim, divina. Tem aquele dom, né, de traduzir. Conheço muitas pessoas que têm o dom da palavra. E é essas pessoas que nós temos que nos aproximar, estar com elas para poder aprender e multiplicar o conhecimento. Então, um problema que também faz parte das nossas sociedades espíritas é o da evasão dos estudos. Muitas pessoas, muitas, isso eu sei porque eu vivencio, e eu sei que o nosso irmão Alexandre também, o Elcio, que eu sei que também participa, já participou mais lá a fundo na direção, né? Aqueles que já foram coordenadores, sabe que muitas pessoas inscrevem-se para os estudos doutrinários. Passam a frequentar os grupos que iniciam repletos de participantes. Mas com o tempo começam a desistência, o esvaziamento das salas de estudo. Não há uma única causa para explicar tal ocorrência. Existem múltiplas possibilidades que podem ser analisadas, meus irmãos, isoladas ou conjuntamente, né? Então vamos identificar algumas delas.
O que pode estar acontecendo se as pessoas chegam ali com sede de aprender? Seja bem-vinda, Faca Foz. Com sede de aprender, estar ali com aquele pique, de repente começa a faltar, vai uma vez no mês, aí quando chega no grupo, tira todo o foco dos estudos, porque não está naquela sequência, né? E aí fica uma situação bem desagradável. E aí, vamos identificar algumas. A falta de perseverança do participante como reflexo de seu incipiente contato com a doutrina. Por que o nosso irmão Jerry colocou esse como primeiro item? Às vezes, as pessoas chegam ali na casa espírita, passam no atendimento ou no fraterno, alguém vai e diz: olha, se tu não estudar a doutrina, tu vai dar 10 passos para frente e 9 para trás. O outro diz outra coisa, o outro diz outra. E eu observava muito que não é por esse caminho que nós temos que seguir. Não estou dizendo que as casas têm que mudar, cada um tem o seu jeito. Mas nós temos que também se preocupar a forma que nós vamos colocar o convite para aquele irmão. Eu sempre, nas palestras na casa espírita, eu falo da importância do estudar. Mas eu deixo claro, bem claro, mas bem claro, sem rodeio. Jesus nos dizia: te ajuda que eu te ajudarei. Não basta a gente só buscar, a gente também tem que dar. Como que eu vou crescer, como que eu vou aprender, se eu não quero tirar da minha vida, daquela semana, daquele dia, algumas horas para me dedicar para o meu próprio crescimento? Então eu deixo claro, eu convido a todos a fazerem parte do nosso grupo de estudo, aonde cada um vai poder se conhecer a si mesmo, onde cada um vai poder ver que às vezes o nosso problema é tão pequeno perante o problema de outros irmãos que estão ali. Nós vamos aprender a respeitar aquele irmão, porque ali às vezes a gente vai encontrar pessoas que não temos afinidades. E aquele que a gente tem menos afinidade são os que tornam os nossos grandes amigos no futuro, que vai estar ali nos ajudando, nos dando colo. A doutrina vai nos ensinar a saber selecionar os nossos problemas dentro dos nossos lares. Ninguém quer que as pessoas cheguem na casa espírita e estudem para se tornarem médios. Não. No decorrer do ano, as pessoas vão ver se realmente se identificam com a doutrina. Estou adorando estudar, quero continuar, vou fazer parte do grupo dos estudos, vou passar para o segundo ano, e assim sucessivamente as pessoas vão criando gosto. Então, nós temos que cuidar como nós oferecemos para aquele irmão, de que forma o estudo vai beneficiar aquele irmão. Bom retorno, Empório. No segundo item, o Jerry nos coloca falta de informação sobre os propósitos e finalidades do estudo. Terceira, excesso de entusiasmo do estudante. E pode observar, quando aquela pessoa ela chega na casa, ela começa a fazer tratamento, ela vê que começa a dar resultado, ela fica eufórica. Ela quer fazer doação, ela quer estudar, agora eu nunca mais achei a doutrina, é isso para mim. A gente tem que já fica meio assim, né? Mas a gente não pode ir lá jogar um balde de água fria em cima da pessoa, mas a gente tem que também saber preparar ela para que ela não venha, né, desanimar, que a preguiça não tome conta. Quarto, conflitos intragrupo como reflexo dos problemas da convivência. Nós sempre vamos encontrar no nosso grupo os rebeldes. Sempre.
aquele que só quer falar, aquele que tudo sabe, aquele que não quer ler, não tô a fim de ler, não quero fazer prece, nada quer. Sempre tem os rebeldes. E como que a gente vai conquistar esses rebeldes? Bom, eu tinha uma tática e ainda tenho. Por exemplo, se eu tô nos estudos, né, procuro ser uma ótima observadora. Então eu começo a observar cada um. Tô ali estudando, eu gosto que cada um tenha os seus livros de estudo. Se vamos estudar a apostila do Livro dos Espíritos, né, todos têm que ter. Se não tem, eu dou um jeitinho de pegar na biblioteca, levar para a sala, mas tem que ter, cada um tem que ter seu livro. E eu procuro sempre escolher alguém que possa fazer uma abertura, né, uma prece. Ou se, como é no início, eu procuro eu fazer para buscar todo aquele equilíbrio, serenamente, com palavras assim bem carinhosas para envolver aquele grupo. Segundo, vamos começar desde do princípio do livro, desde lá do início, da primeira página, para as pessoas poderem entender o que é a doutrina. Terceiro, nós temos que ali passar a verdade, não mentir nada, não inventar nada. Eu tenho por hábito sempre de ter um dicionário junto na sala de estudo. Se nós estamos lendo aquele livro e aquele tem uma palavra difícil, eu automaticamente peço: quem gostaria de procurar essa palavra no dicionário e dar uma lidinha para nós, o que significa essa palavra? E peço, cada um coloque ali no seu livrinho ali, a lápis, que quer dizer essa palavra. E aí vou indo. Se eu vejo que a Andréia tá inquieta, que a Andréia fica olhando, que a gente nota quando a pessoa fica espumando pela boca, no sentido, vamos dizer essa palavra, impaciente, fica ali e abre a boca e tá com sono. Eu gosto de trabalhar, quando eu vejo isso, eu fico em pé na sala, eu fico em volta da mesa com o livro, e eu paro atrás da pessoa, né? Faço um carinho na Andréia, toco nela, passo para ela mentalmente toda aquela minha energia, o equilíbrio, peço com os amigos, tudo mentalmente, vou indo. Se eu vejo que alguém do grupo já tem um conhecimento, mas veio de uma outra casa, eu peço: fulano, serve um copinho d'água, toma um golinho, Andréia, vai te sentir melhor, vai passar esse teu mal-estar. Tudo é importante pro envolvimento. Pode ser tanto tocar na pessoa, dependendo da pessoa, né? Tem pessoas que não gostam, então a gente pode fazer tudo mental. E aí, a minha última cartada, né? Que eu digo a última cartada. Vamos supor que a Andréia senta lá e fica te duelando com o olhar. Que tem pessoas que é assim: quem é tu pra tá fazendo? Tudo. Ih, essa mulher é metida, tudo ela sabe. A gente sente que tem aquela coisa, né? Se a gente for duelar com a pessoa com o olhar, com certeza aquela pessoa diz: mas o que eu tô fazendo? Porque eu passei por isso, meus amigos. Quando eu entrei na casa espírita, eu contei já aqui pra vocês. Quando eu comecei a estudar, eu não podia olhar pra cara da professora. Eu tinha vontade de pular no pescoço dela. E eu tive uma pessoa sentada do meu lado que ela sabia como que eu estava me sentindo, né? E ela botava a mão sempre na minha perna. E aquilo me dava uma tranquilidade. Se não fosse ela, eu teria desistido, talvez, né? E se Deus colocou, os anjos colocaram, tudo é programado na nossa vida, até aquele grupo que está ali, aquelas pessoas, aquele estudo, os nossos amigos, os mentores ficam ali nos recepcionando atrás das nossas cadeiras, porque existem outros irmãozinhos desencarnados que também estão ali aprendendo conosco. Então, voltando, se eu olho aqui para o Elcio e vejo que o Elcio está lá
Ai, que saco, ai, que saco. E fica lá. Pega um papel e começa a rabiscar no papel, né? Fica lá rabiscando. Nem tá lá viajando, pensando em outras coisas. Eu, na próxima aula, né? Eu procuro fazer assim. As pessoas sentarem sempre nas mesmas cadeiras. Sempre na mesma. Que assim facilita as trocas quando há necessidade. Então, na próxima aula, eu vou chegar e vou olhar para o Elcio, né? Antes de fazer a abertura, né? Não, tomar nota é uma coisa, mas tem pessoas que ficam lá desenhando coraçãozinho, desenhando, fazendo desenho, nem então, sabe? Aí eu vou pedir, Elcio, eu gostaria muito que hoje tu sentasse aqui do meu lado, seria possível? Aí todo mundo vai ficar com as orelhas, né, em pé. Ué, mas por que o Elcio? Por que ela convidou o Elcio? Vocês não pensariam isso? Ih, aí tem coisa. Não é assim? Vamos falar a verdade. Aí eu chamo o Elcio, fica lá. Ai, tem que sair daqui. Ai, eu gostaria muito. Por favor, Elcio, senta aqui na ponta. Hoje eu preciso da tua ajuda aqui na ponta. Aí eu vou explicar por que eu chamei o Elcio. E depois eu não vou explicar mais. Para que todo mundo, que no fundo não é bem isso que eu gostaria. Claro que eu não posso chegar ali e falar a minha finalidade de ter trazido o Elcio para o meu lado. Então, como que é que eu vou justificar para o grupo não ficar tendo a maledicência? Porque são grupos novos, né? E aí vão ficar tudo com a mente ali fértil naquele momento, né? Pensando bobagem. Aí eu vou explicar. O Elcio vem, meio durão, e senta. Aí eu agradeço. Muito obrigada, Elcio. Aí eu vou... Bom, agora eu vou esclarecer para vocês por que eu pedi pro Elcio sentar aqui do meu lado. Bom, vocês não se surpreendam que de vez em quando eu achar que preciso de alguém para me dar equilíbrio, me dá ajuda, eu vou convidar para sentar aqui do meu lado. Eu preciso sempre ter alguém para me auxiliar aqui, né? Às vezes eu posso não me sentir bem, eu vou tocar no Elcio, o Elcio pode continuar a leitura para mim. Aí todo mundo, é isso. Mas no fundo, meus irmãos, não é isso. No fundo, eu estou trazendo o Elcio para perto de mim, para mim poder mostrar para ele o quanto ele pode ser útil, ele não precisa duelar comigo. O quanto ele pode trabalhar ali com aquele grupo, o quanto ele pode se doar. É uma forma de envolver ele na confiança do quanto ele é útil naquele grupo. É o primeiro voto, né, de confiança que ele vai estar tendo para comigo. Mas eu não preciso chegar lá e falar isso pro grupo. Porque eu não posso contar tudo. Tem certas coisas, quando a gente recebe uma orientação da espiritualidade, como conduzir, nós temos que ser disciplinado. Ouve de cala, faz o que a gente está pedindo, mas faz com amor e dedicação. Então são táticas para que o grupo não desista. E funciona, porque eu tinha uma colega nos estudos, né, na nossa casa, que ela era muito rebelde. Nossa, ela me desafiava, ela fazia horrores. E eu sempre pegava e trazia ela pro meu lado. E ela dizia, não, ela dizia bem assim, não tô a fim de sentar do teu lado. Ela não mandava recado, ela falava. E eu dizia, mas eu preciso da tua ajuda, seria possível? Aí ela, tá bem. Ela sentava e ali eu ia trabalhando ela, sabe? Mostrando, tu pode ler pra mim aqui que eu não tô engasgado, preciso me recompor. Ela lia, e aí depois a gente debatia com o grupo sobre o estudo, É uma forma de conquistar. Resumindo, quando nós passamos a conviver mais, conviver mais, né? Eu notava que ela tinha um caderno que ela escrevia tudo. E um dia, depois de alguns anos na casa, depois que eu assumi a direção da casa, ela me mostrou várias cartas que ela tinha escrito para mim.
E a primeira carta que ela escreveu, ela falava que ela me odiava. Que ela me odiava, ela disse que tinha vontade de me matar. Que ela, quando me olhava assim, que ela disse que até hoje não consegue entender como que ela não desistiu. Seja bem-vinda, Dilson. Como que ela não desistiu daquela aula? Porque ela disse que muitas vezes tinha vontade de pegar a bolsa e sair da sala e dizer, que vai tomar dizer, se me mandar longe. E ela disse assim que ela agradecia a perseverança que eu tive do lado dela. E ela tinha uns cabelos pela cintura, assim, sabe? Tem ainda. E às vezes eu levantava assim, eu pegava os cabelos dela, enquanto que alguém estava ali lendo, fazendo algum comentário dos estudos ali, eu fazia uma trança no cabelo dela e eu mentalizava aquele meu amor nas tranças dela. Eu dizia, se eu te fiz algo, me perdoa. E é aquilo, eu fui conquistando ela. Hoje a gente é amiguíssima. Vocês não fazem ideia. E hoje ela sempre diz, nossa, Rô, hoje a gente está em casas diferentes. Mas foi preciso todo esse processo de aprendizado uma com a outra, de se amar, se respeitar. Mas a gente teve que perseverar, a gente teve assim, ó, tivemos já atritos de falar uma para outra o que tinha vontade, ficar às vezes vários dias sem se falar, mas chegava na hora dos estudos, a gente sempre se respeitava. E hoje a gente diz, agradecemos as oportunidades, porque a gente passou a se respeitar e ver o quanto a gente foi importante uma para outra. E assim é no nosso estudo. Nós temos que ter a sabedoria de saber lidar ainda com as pessoas que também têm as dificuldades que nós tivemos. Assim como eu tive, como o nosso irmão Alexandre, o Elcio, que eu sei, o Márcio, a Andréia, outros e outros. Isso é uma renovação contínua dentro do nosso ser. É como eu disse na aula passada. O nosso ar, ele tem que ser purificado para que possa chegar até a nossa alma, para alimentar a nossa alma. De que forma esse ar a gente tem que trabalhar ele? É que nem tu pegar um filtro de café e tu coloca o café e vai passar. É assim que nós temos que filtrar, para que o nosso espírito possa ser leve. Não podemos começar as coisas e por qualquer motivo desistir. Quantas pessoas começam a ler um livro e chegam ali na 5ª, 6ª página, não estou afim, e não acabam, mas nunca vão saber como é que foi o fim da história. Quantas pessoas começam a fazer cursos para ter uma renda melhor na sua família? Não estou afim, não gostei, mas nunca vão até o fim. Então não valoriza até aquele dinheiro que foi lá e pagou, ou também não valoriza por ser um curso gratuito, que tem alguém que se predispõe a estar ali se doando. Então, voltando aqui, a 5ª diz sobre a fragilidade da disciplina e determinação do estudante. 6º, carência de uma dinâmica operativa que permite mais motivação e produtividade nos estudos. E isso é fundamental. Eu, como adoro ser criativa, né? Quarta-feira passada, eu dou aula do livro dos médios lá na casa. E o grupo, eu substituí uma professora, né? Que ela foi embora da casa. E aí a diretora me chamou e disse, Rô, tu vai ter que dar aula. Eu disse, tá, tudo bem, eu tô aqui para trabalhar, então, o que mandar fazer eu faço. Mas tem que estudar, né? Eu tenho que preparar os estudos, não é chegar lá e sentar na sala. E o grupo ficou meio desmotivado. Era um grupo bem grande. Aí quando eu assumi, aí foi assim uns 4, 5. Aí depois foi só 2 e eu ali. E eu disse, mas tem que motivar esse povo, né? Tem que motivar esse pessoal para voltar. Aí um dia que eu dei palestra, eu falei sobre isso, sobre o estudo. Que a gente não pode julgar o livro pela capa, eu disse. Nós temos que adentrar dentro do conteúdo, tem que dar oportunidade para as pessoas. E fui falando.
E aí eu mudei algumas coisas, né, para motivar. Então eu levo meu notebook, eu passo às vezes 10 minutos sobre um assunto que está dentro daquele capítulo do livro dos médios, né. Eu levei agora quarta-feira um filmezinho nos bastidores da casa espírita. Eles ficaram fascinados, eles nunca tinham visto. Como que procede uma casa espírita? Como que ela é amparada pelos nossos espíritos de luz? Os cuidados que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Por que às vezes a gente fica desmotivado? O que os nossos irmãos desencarnados são capazes de fazer para nos desmotivar? Então, são essas coisas que nós precisamos estar sempre renovando. Não ficar só na mesmice de ler, não. Gosto de fazer dinâmica, questionários, perguntas. Gosto de fazer trabalho em grupo, formar os grupinhos, né? Para que os grupos, eu escolho um tema, vocês vão trabalhar em cima desse tema e depois vocês vão fazer uma palestrinha para nós de 10 minutinhos. Cada um escolha um, vão falar o que entenderam sobre o amor, sobre a caridade, o que entenderam sobre a mediunidade. Então isso faz com que as pessoas, elas sintam prazer de estar ali. Elas se sintam úteis. Aquelas que são envergonhadas vão acabar perdendo a vergonha. E assim aqui na nossa sala. Quantas vezes a gente diz assim, rainha, sobe e faz uma prece. Eu tenho vergonha. É normal. É normal isso. Mas eu me lembro que quando eu comecei a palestrar na casa espírita, a nossa diretora disse assim, hoje eu estou doente, eu não posso. Me ligou, tu vai ter que dar palestra. Eu já tinha feito um curso de 1 ano na federação. E eu estava com medo, eu disse, meu Deus, me deu dor de barriga. Até hoje me dá dor de barriga, eu tremo. Só que aí, claro, eu respiro, busco o meu equilíbrio, né? É normal a gente ficar nervosa. Aqui na sala ainda é mais fácil, porque ninguém está nos enxergando a nossa cara, só ouve a nossa voz, né? Mas temos que aproveitar esses ganchos, né? Temos que aproveitar o estudo para que a gente possa pelo menos contribuir um pouquinho com a sociedade, para com a casa espírita, para com o virtual, enfim, para com tudo aquilo que nós buscamos nas salas ou nas casas espíritas. Então aqui diz, falta de preparo do facilitador também. Muitas vezes bota uma pessoa para dar o estudo, mas a pessoa ela não está nem aí, ela não é dedicada. Ela está ali só para quebrar um galho, e isso também desmotiva o grupo, né? Falta de organização da estrutura de estudo na sociedade. Então a casa ela também tem que ter uma apostila para que a gente possa seguir um planejamento. Em tanto tempo tem que se falar sobre isso no livro tal, para que os coordenadores possam se preparar, estudar, para que naquele dia ele esteja ali acrescentando aquilo que a casa determinou. E outras coisas mais. Então, Kardec esclareceu na Revista Espírita, lá em 1870, no texto O Espiritismo de 1860, que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todos, que as aprofundam e que nelas vem algo mais do que um simples passatempo. Ora, como antes de tudo, todos querem a felicidade, não é? De admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Dissemos em algum lugar que, em se tratando de espiritismo, o período da curiosidade passou, dando lugar ao da razão e ao da filosofia. A curiosidade tem tempo certo. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo por um outro. Já não se dá a mesma coisa com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. No texto acima, meus amigos, seja bem-vindo, Pirilampo. Quanto tempo, Pirilampo? Seja bem-vindo, Adilson. Nesse texto acima, amigos,
percebemos a diferença feita por Kardec entre aqueles que buscam o espiritismo motivados pela superficialidade e curiosidade, acrescentando que num breve contato conquistarão. Então tem aqueles que chegam ali e acham que tudo vai ser fácil, vou conquistar tudo com rapidez. Não é assim? A gente acha que tudo vai ser fácil, mas não é não. Não é bem assim, né? Então as pessoas acham que elas vão conquistando sem maiores esforços a felicidade. E aqueles que veem nele realmente algo mais profundo, sobretudo sobre os aspectos do conhecimento renovador. Esses últimos normalmente são os que permanecem. Como somos difíceis sim, né, Elsa? Nossa, hoje a gente pode dizer isso, né, amigo? Mas que bom que a gente consegue reconhecer o quanto a gente precisa, às vezes, deixar de lado algumas coisinhas para poder perseverar e continuar a caminhada. Porque se a gente for dar importância para tudo, nossa senhora, eu é que diga. Então aqui Allan Kardec alertou para um aspecto que está no núcleo das deserções, ou seja, o indivíduo que se interessa seriamente pelos estudos e permanece no grupo é alguém que intrinsecamente já possui o espiritismo no fórum íntimo. Esses melindres aí, né? Essa palavrinha mágica, melindre. Então, eu acredito nisso, sabe? Vou fazer aqui rapidinho um comentário, que quando aqui foi colocado que aqueles que perseveram dentro da doutrina, traz lá no seu subconsciente adormecido já a chama, né, da doutrina, do espiritismo ali. Então, naquele momento que vamos em busca na casa espírita, alguém nos leva, é porque já está latente dentro de nós, ali gritando que chegou a hora de nós arregaçar as mangas e começar de novo algo que nós deixamos lá atrás, que não fomos até o final. E eu posso dizer para vocês que eu participei de várias religiões, estudando, conheci várias, estudando, tinha aquela vontade de estudar. E eu nunca tinha ido na doutrina, no espiritismo, né? E eu comecei na praia a ler livros da Zíbia. Acho que a maioria começa lendo livros românticos, romance, porque te pega mais, faz tu ficar mais ali e te envolve. E eu me lembro que na praia eu fiquei assim, eu li acho que vários livros dela. Eu ficava a noite toda lendo, eu queria chegar no fim, eu chegava a ler assim, 3, 4 livros numa semana da Zíbia. Minha irmã tinha muitos livros da Zíbia. E eu comecei a ler, eu disse, nossa, que maravilha! E aí um dia eu estava sentada na beira da praia. Tu vê, né, Elcio? E eu olhei aquele marzão assim, né, e disse assim, Deus, qual o sentido da gente estar aqui, sofrer, passar trabalho, morrer? Vamos para onde? De onde que a gente veio? Para onde? Todo mundo faz essa pergunta, né? Básica. E eu ali olhando aquele mar, puxa vida, olha só que mar lindo, que vida maravilhosa. E eu vi algumas pessoas, assim, umas bebendo. E eu vi uma cena de uma menina muito bonita, que ela não tinha os 2 braços. E me chamou a atenção que eles estavam embaixo de um quiosque, uma tenda, uma família grande, e todo mundo rindo, tinha música, e ela cantava, dançava, eu dizia, puxa vida, olha só, ela não tem 2 braços, mas olha a felicidade dela. E eu fui começando a fazer a minha autoanálise. Puxa vida, do que eu tô reclamando? O que eu tenho para reclamar? E aquilo foi aflorando dentro de mim, aquela minha própria reflexão. E eu disse, como será que ela toma banho no mar? Porque quando a gente vem uma onda, automaticamente a gente levanta os braços para ter equilíbrio.
E aí ela foi tomar banho e eu vi que algumas pessoas foram com ela. Então seguravam ela, sabe? Aquela felicidade. Então eu cheguei a uma conclusão assim, puxa vida, Deus nos dá todas as oportunidades, mas Ele nunca desampara um filho. Ele sempre vai colocar alguém na hora certa, no momento certo, para estar nos auxiliando. E eu comecei a procurar observar mais o que acontecia ao meu redor. E aí, quando eu conheci a doutrina, né, eu tive momentos que eu queria desistir, mas eu tinha um algo maior dentro de mim que dizia, não desiste, não desiste. E eu me lembro que na época eu sempre passava nos atendimentos, que me passavam nos atendimentos, e vinha a espiritualidade ali, um mentor de luz que me passava orientação, né? Tu tem que perseverar, tu tem assim, tu tem tanto para ajudar. E foi falando, porque o Espírito de Luz sempre fala coisas boas, sempre. Nos mostra um lado lindo da nossa capacidade. E aquilo te dá uma ênfase, assim, te dá um pulo, sabe? Uma vontade. Ai, como é bom quando alguém vê um lado bom nosso. Isso é maravilhoso, eu pensava. Puxa vida, ele está conseguindo ver o que eu tenho dentro de mim. Enquanto que muitos me criticam, olha só. Então, esses nossos reencontros já estão programados no nosso livro da vida. E eu digo para vocês, eu tive, numa vida passada minha, esse mesmo trabalho que eu tenho hoje. Eu era coordenadora também de casas de trabalhos doutrinários. Eu tinha um grupo muito grande que estudava com esse grupo. E foi num lugar assim, tipo, eu usava roupas, aquelas, tipo, como é que se diz? Que nem as indianas usam, aquelas turcas, sei lá, era uma roupa inteira. E eu sonhava muito isso. E eu via eu sentada, isso, tinha fugido a palavra. E eu sentava assim com as pernas cruzadas e eu tinha um livro grande. E eu via isso, obrigada, faca. E aí eu me lembro que eu sonhava que eu fugia de muitas pessoas. Eu entrava nos lugares, me escondia, aquele povo atrás de mim. Anos eu ficava sonhando aquilo. Aí um belo dia, num trabalho mediúnico, veio a minha amiga espiritual e disse assim, agora tu está preparada para saber desse teu sonho. Isso eu nunca tinha contado para ninguém lá. E ela disse assim, tu não sonha assim. Eu disse, tu sonha com um compromisso que tu tinha assumido numa vida passada. Essas pessoas que te perseguem são pessoas que estão em busca de ti. E por quê? Tudo que tu ensinou para elas, tu prometia que tudo ia acontecer, tu ensinava, tu falava, e elas hoje te buscam quando tu dorme o teu espírito. Elas querem crescer, elas querem continuar contigo. Isso. E aí, quando eles falaram aquilo, veio assim um filme na minha cabeça, assim, na hora, eu vi nitidamente aquele lugar, as pessoas, aí abriu como se mais claro, né, que eu vi eu ali com eles ensinando, que eu passava assim muito amorosamente aquele trabalho, que eu amava o que eu fazia, mas aí eu optei pelo um grande amor na minha vida, abandonar aquele compromisso por causa de um amor. Tu vê como que as coisas acontecem. Eu optei, segui o amor e não quis mais ajudar aquele grupo. E nesta existência, isso foi uma das minhas existências, o resto eu não quis saber, né? Então, nesta existência, eu vim com esse mesmo compromisso. E aí eu entendo por que eu fui 8 anos diretora de uma casa espírita. Nessa mesma casa que quando eu fui a primeira vez, que me acolheu, que eu tive que estudar, que tive que me preparar, tudo foi rápido, assim, num piscar de olhos. Então, a gente começa a entender aquele compromisso que eu tinha com aquele grupo. E assim é o nosso estudo, meus amigos, é assim o nosso trabalho dentro da casa espírita. Nós não temos um compromisso só para conosco, temos com todo. Quantas pessoas precisam do nosso amor, querem o nosso amor? Seja bem-vindo à psicologia.
Quantos precisam estar ali com a Andréia, com o Márcio, com a Dulce, porque nós assumimos aquele compromisso com eles. Que eu estudando, eles estariam ali estudando comigo, eles iriam crescer comigo, e nós iríamos caminhar junto. Às vezes eles do lado oposto, né? Eles desencarnados e nós ali. Quantas vezes nós, nos nossos trabalhos mediúnicos, chegam estudantes ali, se manifesta o nosso trabalho falando sobre o estudo. Hoje o estudo estava maravilhoso, eu vim aqui agradecer por eu poder participar. Quantas caravanas vêm da espiritualidade com trabalhadores de outra seara que vêm nos conhecer, participar e ver como que é o nosso estudo aqui na Terra, como que nós encarnados estamos procedendo. Seja bem-vinda, Nádia e Jorge. Então, isso é divino. Quando a gente tem essa facilidade, temos essa nitidez que vai aflorando, né, aos poucos dentro de nós. Essa nitidez que vai assim, ó, é que nem tu fechar os olhos, assim, mentaliza algo e aquilo vai passando, que nem um filme dentro da tua cabeça, assim, né? E às vezes a gente não valoriza esses momentos que são únicos e que nunca vai ser igual. Cada reencontro ele é único. Assim é a nossa mudança, assim é a nossa transformação. Quando está destinado a que crie, que monte uma casa espírita, não é porque o Pedro quer, ou porque a Maria, ou porque a Sil quer, o Elcio, não, é porque a espiritualidade já tem um mapa pronto, já está programado que aquela casa vai ser fundada no ano tal, que vai ser assim, tem todo um aparato da espiritualidade. Eles já estão lá em treinamento, lá na espiritualidade, como vão nos assessorar, as dificuldades que talvez nós vamos passar. Aquele grupo que às vezes está anos dentro de uma casa, outra espírita, né? E às vezes aquela pessoa, ela é destinada a sair daquela casa para ir para outra casa, para ajudar aquela casa, para levar um pouquinho do seu amor, levar um pouquinho de conhecimento, ou talvez para aprender com aquele grupo algo novo. Então, não vamos justificar nunca ou julgar o livro pela capa. Vamos conhecer o que tem dentro daquele livro. Verdade, Nádia. Verdade. Porque a gente sabe de tudo isso antes de reencarnar. A gente traz o nosso livro da nossa essência, tá tudo lá armazenado, aí a gente chega num lugar e diz assim, nossa, parece que eu já vivi isso aqui. Claro, já estava tudo programado, passaram um filmezinho para nós de como seria a nossa caminhada. Então, esse nosso estudo de hoje, a invasão dos estudos, ninguém cresce sem estudar. Não tem como a gente crescer se a gente não tiver a disciplina. Ninguém vai conseguir, né, buscar esse total desprendimento, esses apegos, esses milindres, se a gente não participar dentro de um grupo, estarmos ali reunidos com um único propósito, tratando as nossas indiferenças, aprendendo a ouvir o que cada um fala, né? Seja as suas dificuldades dentro da sua casa, em qualquer lugar. Esse é o nosso trabalho, esse momento fraternal, onde temos todo um legado, temos esse farol iluminado que é a nossa doutrina, que nos ensina todos os dias. Allan Kardec, ele nos alerta, né, que sempre vamos ter esse aspecto que está no núcleo das deserções, ou seja, o indivíduo que se interessa seriamente, como eu disse, e acaba desistindo.
e tem aquele que persevera. Então o Espiritismo já havia adentrado nele antes mesmo de começar a estudar. Então nós já trazemos aquele compromisso, já temos esse cabedal, esse conhecimento, temos ali adormecido dentro do nosso subconsciente. Então Kardec asseverou, ainda que por princípio deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiados, febris, são quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais. Esta observação está em Obras Póstumas, primeira, quando trata dos desertores. Nada deve ser exagerado, nem mesmo entusiasmo pela doutrina. E isso é verdade, sabe por quê? Mais uma coisinha. Eu me lembro assim que quando a gente inicia, né, a tá começando na doutrina, nossa, eu me lembro assim, eu fazia parte da parte social, na parte da cozinha, aí eu queria sempre, conseguia coisa, e queria ganhar isso, pedia, eu não tinha vergonha. Até fogão, tudo eu saía pedindo para quem eu conhecia, né? E a gente tinha que conseguir doação para manter a nossa cozinha, para fazer comida para as famílias carentes. Aí o fulano vinha dizer assim: eu vou te dar X caixa lá de azeite. Nossa, eu chegava numa felicidade no Centro Espírita. Gurias, ganhamos X caixas de azeite. Até hoje estou esperando as caixas de azeite. Aí ficava chato para mim, né? Então, eu aprendi a me silenciar. Porque até tu explicar que focinho de porco não é tomada para as pessoas não vão acreditar. Elas acham que tu tá inventando aquilo ali. E no fundo tu te empolga, tu tá tão feliz que tu tá ganhando coisa, mas na realidade tu não tá ganhando. As pessoas estão te prometendo, mas não estão cumprindo. Então nós temos que ter esse cuidado também da empolgação. Primeiro recebe, depois tu te empolga. Primeiro deixa chegar até ti aquilo que te prometeram, para depois te empolgar, né? Então, nada deve ser exagerado, nem mesmo o entusiasmo pela doutrina. O excessivo entusiasmo encobre no fundo uma insegurança quanto ao que se está defendendo. Uma atitude de equilíbrio sempre caracterizará o estudante com mais chances de permanência. Todavia, não podemos ignorar que muitas pessoas chegam aos grupos de estudo com visíveis desequilíbrios. E é verdade, muitas chegam até nós porque perderam alguém, né? Ou alguém da família está com uma doença grave, ou perdeu seu emprego. Cada um tem um problema, né? Tem pessoas que chegam totalmente perdidas, pensando em querer tirar suas vidas, né? E a gente também não pode aproveitar aquele momento frágil dela para dizer: tua vida vai melhorar só se tu estudar. Não é assim. Fazer o tratamento que tem que se fazer na casa, depois, vamos estudar conosco. Quem sabe agora tu vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a doutrina, poder buscar sempre conosco todo o esclarecimento, essas perturbações que às vezes tu sente, essa melancolia, tu vai obter todas as respostas no nosso estudo no Livro dos Espíritos. E aí as pessoas sentem aquela confiança quando tu passa, né? Tu não está induzindo elas, tu está mostrando que existe solução, mas nós temos que também perseverar, temos que ter paciência. Então, obviamente, nossos grupos de estudos iniciais e mesmo os sistematizados estão possíveis a isso. O ideal seria que a pessoa com problemas emocionais mais sérios e desequilíbrios mediúnicos ou de outra natureza passasse antes por uma fase de assistência espiritual, com o devido acompanhamento para numa outra etapa, se ela assim desejar iniciar seus estudos. Mas como existem pessoas que trazem para o grupo as chamadas forças positivas, conhecimentos, atitudes,
agregadores, motivação, etc., também existem pessoas que trazem elementos perturbadores. Veja o caso daquela pessoa que fala demais, quer ter voz ativa sempre, normalmente através de posicionamentos fortes e às vezes intransigentes. Pessoas assim não se abrem para as contribuições do grupo, pois estão enclausuradas em si mesmas. Muitas carregam uma verdadeira compulsão por falar. O problema é que essas pessoas podem tolher a expressão e a paciência dos demais integrantes do grupo. Como assim? O grupo não deve ter paciência com elas? Então aqui ele está perguntando, mas o grupo não tem que ter paciência com essa pessoa? Então vamos ver o que ele nos diz. Ora, nem todos os participantes de um grupo de estudo, principalmente no início, estão assim tão evangelizados. Mas devemos considerar também que não há estudo que resista com uma ou mais pessoas inconveniente. Interrompendo, a convivência entre os membros de um grupo de estudo exige uma coordenação eficaz. Um estudo democrático não implica em nenhum momento desorganização ou falta de civilidade. Por isso, a atuação do facilitador ou coordenador do grupo não está restrita somente ao conhecimento doutrinário ou ao preparo pedagógico, mas deverá abranger o delicado campo das relações humanas. Se o coordenador permitir que alguém do grupo se delongue em observações, intervindo a cada momento, estará negligenciando a sua função. Dentro em breve perderá a autoridade funcional. O grupo de estudos é uma microsociedade inserida na dimensão mais ampla da sociedade espírita. Ao facilitador, cabe o exercício de administrar conflitos que possam surgir nos encontros, empenhando esforços na união dos participantes, na integração de ideias e na orientação para a vivência de uma filosofia espírita da convivência. Por outro lado, o estudante espírita necessita vivenciar situações onde possa experimentar a aplicabilidade dos princípios éticos da doutrina. Nada melhor do que um grupo de estudos onde o clima espiritual é bastante favorável à experiência da convivialidade superior, onde os elementos nobres possam ser ressaltados diante dos eventuais conflitos e desentendimentos. O grupo de facilitadores da sociedade deve se reunir com certa prioridade para compartilhar experiências, trocar ideias e refletir sobre eventuais problemas que possam estar surgindo em um ou outro grupo. Para isso, no entanto, espera-se que os próprios facilitadores cultivem entre si um clima de fraternidade, entendimento que facilite a integração de todos. Há fatores já identificados relacionados à evasão de estudantes que fogem ao controle da instituição. Todavia, os responsáveis diretos pelo estudo da casa deverão se empenhar para que os aspectos doutrinários, operacionais e relacionais possam ser o mais qualificados possível. De outro lado, o espiritismo não faz proselitismo e, portanto, o ato de permanecer no estudo deve ser sempre algo voluntário, individual, de foro íntimo, de tal forma que, quando alguém decide por abandonar os estudos, compreendamos que cada um tem o direito de fazer naturalmente suas opções. A grande sabedoria é buscar viver bem. Por isso, julgamos oportuno que os dirigentes espíritas se preocupem mais com a qualidade dos ensinos ministrados no centro do que com a quantidade de estudantes. Muito bem, é o que eu sempre falo, eu me preocupo com a
qualidade e nunca com a quantidade. É a mesma coisa que nós já falamos aqui também. Às vezes tem casas espíritas que tem lá 400 trabalhadores, né? E tu pode contar às vezes só com meia dúzia. Então não adianta tu ter lá 100 trabalhadores que vão quando querem, né? Não fazem nada, não participam de nada. Quando vão ainda atrapalham. Aqueles que estão ali assiduamente. A mesma coisa na nossa sala de estudo. Aqueles que estão ali assiduamente. Aqueles que se deixam ser tocados nos seus corações, né? A mesma coisa quando a gente dá uma palestra na casa espírita. A gente nunca vai conseguir agradar a todos que estão ali. Mas se a gente tocar no coração de um, que ele consiga se redimir, que ele consiga acordar e ser uma pessoa melhor no seu dia a dia, que ele possa compreender. Nossa, que felicidade! Quarta-feira eu fui numa outra casa aqui da minha cidade de noite, que eu fui lá, que eu queria passar num atendimento. E eu até comentei aqui na quarta-feira, na segunda-feira passada, não, na quinta-feira, que todo mundo disse, nossa, Rô, tu tá com todo o gás. Eu disse, eu tô muito feliz, porque quando a gente tem a necessidade de ir a algum lugar, passar, precisa de ajuda, a gente tem que dizer, eu quero, vou e vou fazer. E foi o que eu fiz, eu precisava. E já conheço a casa, tudo, já tive uma vez participando de conhecer todos os trabalhos daquela casa, né? Uma casa muito bem organizada. E eu fui, eu senti vontade, meu coração disse assim, vai lá, vai buscar ajuda lá, é lá que tu tem que ir. Eu fui, tive toda a minha humildade e fui. E aí o diretor veio, ele me conhecia, disse, o que tu tá fazendo aqui, que visita boa. Eu disse, eu vim buscar ajuda. Fui bem assim. Aí ele olhou, disse, não te importa de ficar até o fim? Não. E aí ele me atendeu, falou que eu precisava ouvir, me deu um tratamento. Vai passar hoje no socorro de corpo presente. Eu digo, ai, que maravilha. Coisa boa, pensei, era tudo que eu queria. E passei de corpo presente. E ali, então muitas vezes a gente acha assim que a gente não precisa disso. Eu não preciso disso, eu tô ótima. Quando a gente diz isso, pode ter certeza que a gente está precisando. E que bom, coisa mais boa do mundo é quando a gente ganha um colinho dos amigos da espiritualidade. Coisa boa quando tu vai ali e ouve aquilo que tu precisa ouvir. Mesmo que ganhe uns puxãozinhos ali, né? Ou é bom demais. Ou quando tu ouve assim, minha filha, continua fazendo esse trabalho, tu tá no caminho certo. É melhor ainda. Ai, a gente diz, ai, obrigada, então eu tô fazendo certo, que bom, eu precisava, né? Porque às vezes a gente meio assim, será que tô, será que não tô? Falta às vezes ainda o que a gente fala aqui na sala, a confiança plena. Às vezes a gente precisa fortalecer essa confiança. Precisamos estar num lugar, ali naquele momento, não desmerecendo a casa que a gente está. Não é isso. Às vezes a gente tem a necessidade, assim como a gente tem as nossas salas virtuais aqui, disciplinadíssimas, trabalhos maravilhosos. Cada um tem o seu jeitinho. A sala da Maria ali com o Alexandre, que tem aquele, ele é dedicado, sabe? Tem a sala do Zé, que depois tem a sala de noite, várias salas, e assim vai indo, a sala da Fiorella. Cada um de nós aqui tem o seu jeitinho, o seu amor, a sua forma de colocar. Cada um envolve o grupo da forma que se prepara. E é assim, é nos nossos estudos na casa espírita. É assim que crescemos no nosso grupo, respeitando, aceitando as pessoas como elas são. Primeiro nós precisamos nos transformar. A nossa moral, ela tem que ser transformada. Porque no momento que eu transformo a mim mesma, eu tenho condições de olhar para o meu próximo com olhos de amor. Eu tenho condições de saber escutar alguém num atendimento fraterno. Isso. Às vezes a gente é ali, amassado, a gente é criticado, às vezes
mas faz parte. Faz parte porque a gente, todos os dias a gente está sendo, né, colocado em testes, em provações. Se tudo que eu busco, se tudo que a gente aprende, se tudo que a gente está estudando, a gente está praticando no dia a dia. Se eu sou capaz de palestrar, se eu sou capaz de coordenar um grupo de estudo, eu tenho que praticar. Porque o meu aprendizado tem que ser redobrado. Né? Nós temos, se eu sou capaz de chegar aqui e dizer para vocês, calma, paciência, olha o amor que vocês têm dentro de vocês, olhe para o seu semelhante com olhos de carinho, de respeito, eu tenho que fazer isso mais do que nunca. Eu fecho aqui o meu computador, aí daqui 5 minutos a minha filha chega em casa, eu começo a gritar com ela, inútil, demônio, quantas vezes eu ouço isso de pessoas que dizem, aqui a pessoa é uma coisa, em casa ela é um tirano. E aí como que a gente pode ajudar essa pessoa? Como que eu posso auxiliar essa pessoa se dentro da casa ela é um tirano? Através do meu carinho, do meu exemplo, prece. Mas nós encontramos isso. Poder não pode, mas até a pessoa se conscientizar, né, que ela precisa de ajuda, que às vezes a gente tem um véu nos nossos olhos por achar que tem todo um tempo dentro da doutrina, 20, 30 anos, sabe tudo, e às vezes a gente não sabe nada. A gente está bitolado só naquele mundinho. E não é só nesse mundinho. Existe um mundão lá fora. Então, eu separei algumas coisas aqui que para mim encerrar esse estudo, eu espero que não tenha ficou alguma dúvida, meus amados, sobre esse estudo de hoje, a importância de estudar. Eu separei aqui, só para finalizar o estudo, algumas pessoas que a gente conhece, né, como Jesus, como Sócrates, como Francisco de Assis, Gandhi, né, Aristóteles, Madre Teresa, Cícero, né, e outros, Galileu, sobre Irena, sobre Descartes, sobre Isaac, Chico Xavier, Emmanuel, Dalai Lama, Charles Darwin. Tem aqui também o nosso Paulo Freire. Então eu vou encerrar aqui. O que cada um nos diz hoje, se a gente fosse perguntar para eles, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me transformar um pouquinho uma pessoa melhor? Então, eles, vou dizer de cada um o que eles diriam. O que Jesus nos diria? O maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis paz para os vossos espíritos. O que Sócrates nos diz? O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. O que nos diz Francisco de Assis hoje, aqui, agora? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que diz Platão? Só pelo amor o homem se realiza plenamente. E Gandhi? O que Gandhi nos diria? Aprendi, através das experiências amargas, a suprema lição: controlar minha ira
e torná-la como um calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Aristóteles. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcionem apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. Cícero. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Galileu. A verdade é a filha do tempo e não da autoridade. E eu quero aqui encerrar com o nosso Chico Xavier, que ele nos diz: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, eu encerro hoje aqui os nossos estudos da tarde do nosso livro A Convivência na Casa Espírita, onde a gente pôde entender um pouquinho mais a importância de estudar, conhecer a si mesmo na nossa doutrina maravilhosa. Esse farol imenso que ilumina a todos nós. Eu desejo muita paz e muita luz. Beijo no coração de cada irmão aqui presente. Descendo, Andréia. Olá, meus amigos, e continuando neste clima de vibrações, de amor e carinho, vamos fazer então, pedir autorização à espiritualidade amiga para encerramento deste estudo de hoje, com a nossa linda oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tenha uma boa tarde. Andréia, Rô, Elcio, Caminhando, Rainha, Marcial, Empório, Faca, Estudo Psicológico, Nádia, Eternidade, Silvia e Márcio.